Olá, me chamo Amanda Loureiro, sou psicóloga da Escola de Educação Infantil Florescer e hoje vim apresentar para vocês outro projeto que desenvolvo na escola, além da oficina de educação socioemocional. Nós criamos ano passado a Escola de Pais. Mensalmente eram ofertadas palestras aos pais e familiares sobre temas interessantes do dia a dia da criação dos filhos. Nós trabalhamos a psicologia positiva, o desfraude, a transição da educação infantil para a escola de ensino fundamental, a adaptação na escola de educação infantil e também a questão dos limites no ano passado. Esse ano, então, eu quero trazer um pouquinho desse trabalho para vocês através desse vídeo, começando com a psicologia positiva e o que ela pode contribuir para a educação de nossos filhos. Então, para que serve a psicologia positiva? O que significa? O que defende? Bom, a psicologia positiva acredita que devemos nutrir o que existe de melhor dos indivíduos, para que o reconhecimento das virtudes humanas possa contribuir para a prevenção das patologias e dos danos, ou seja, tirar o foco da dor e ampliar o campo de visão. O objetivo central é buscar nas vivências e experiências das pessoas aspectos positivos que lhe ajudassem a ter maior qualidade de vida, bem como a entender e lidar melhor com suas emoções, se relacionar mais positivamente com as pessoas ao seu redor e a observar sua história, suas forças e qualidades sob uma perspectiva mais otimista também. Se a gente pode desenvolver pensamentos negativos, também podemos desenvolver pensamentos positivos, e isso pode ser ampliado para mais áreas de nossas vidas. A psicologia positiva apresenta o modelo PERMA, onde 5 áreas de nossas vidas deveriam ser desenvolvidas para que tivéssemos melhores resultados. Seriam essas áreas: emoções positivas, engajamento, relacionamentos, significado e realizações. Bom, neste momento eu gostaria de propor um exercício para vocês, que vocês pensassem juntos com a sua família como estão esses 5 pilares na vida de cada um e quais aspectos poderiam ser aperfeiçoados nesse momento. A psicologia positiva também traz 7 percepções e habilidades significativas nesse processo. Seriam elas a percepção das habilidades pessoais, a percepção sobre sua importância nas relações primárias, forte percepção do seu poder ou influência pessoal sobre a própria vida, a habilidade intrapessoal, ou seja, a habilidade de entender suas próprias emoções e de usar esse entendimento para desenvolver autodisciplina e autocontrole. A habilidade interpessoal, que é a habilidade de trabalhar com os outros e desenvolver amizades por meio de comunicação, cooperação, negociação, troca, empatia e escuta ativa. Também temos a habilidade sistêmica, que é a capacidade de lidar com os limites e consequências da vida cotidiana com responsabilidade, adaptabilidade, flexibilidade e integridade. E a última, habilidade de avaliação, que é a habilidade de usar a sabedoria para avaliar as situações de acordo com valores apropriados. As crianças desenvolvem naturalmente quando lhes é permitido trabalhar lado a lado com seus pais, recebendo treinamento enquanto fazem as atividades. Bom, por que as crianças já não se comportam como nos velhos tempos? De fato, aconteceram grandes mudanças na sociedade ao longo dos últimos anos que podem explicar as diferenças das crianças de hoje. Adultos já não são mais exemplos ou modelos de submissão e obediência. Antigamente era comum, a mulher, a esposa ser submissa ao marido, e os filhos acompanhavam isso, e agora esse processo mudou bastante nas famílias. Na sociedade atual, as crianças têm menos oportunidades de aprender responsabilidades e motivação também. Treinamentos de habilidade são negligenciados em função da vida ocupada ou da falta de compreensão sobre o quanto é importante para as crianças contribuir. Acaba que, pela correria do dia a dia, a gente acaba fazendo as atividades ao invés de ensinar para as crianças e incluí-las nesse processo. Então, isso também reflete no porquê que velhos hábitos não funcionam nesse momento. Além disso, é importante refletir também até que ponto a educação do passado era realmente efetiva, Se as crianças realmente aprendiam ou sentiam medo em determinadas situações. O comportamento ele é baseado em um objetivo a ser atingido dentro de um contexto social. O primeiro objetivo a ser atingido pelas crianças é justamente ser aceito. Então, as crianças não são conscientes do objetivo que querem atingir e muitas vezes suas ações acabam as levando ao caminho contrário. Por isso, a necessidade de orientação. Quando a criança ela quer ser aceita, ela quer atenção,
às vezes ela faz isso de uma forma contrária, né? Que acaba nos afastando, nos deixando mais irritados. Só que isso precisa ser explicado para a criança. Ela ainda não sabe qual que é a melhor maneira para atingir os seus objetivos. Então, os pais precisam deixar talvez as instruções mais claras nesse momento. O que eles esperam da criança? Neste momento, outras reflexões se fazem importante. Quais estratégias educacionais sua família vem utilizando? Elas estão sendo eficazes? Vocês estão conseguindo atingir os objetivos de vocês em relação à educação das crianças? Qual a maior dificuldade que vocês vêm enfrentando no dia a dia, da interação com o adulto da criança? O que poderiam fazer de diferente? O que pode mudar nessa comunicação, nas regras que foram definidas? Reflitam sobre isso com a sua família. Existem três tipos de abordagens para essa interação com as crianças. A primeira delas seria a rigidez, o controle excessivo. Ordens sem liberdades, sem escolhas. Você faz isso porque eu mando. A segunda abordagem seria da permissividade, onde não há limites. É a liberdade sem ordem. As escolhas são ilimitadas. Você pode fazer o que você quiser. E a terceira e última, a disciplina positiva, a qual a gente trabalha nesse vídeo, onde o adulto deve ser autêntico e trabalhar com gentileza e firmeza ao mesmo tempo. A liberdade, mas com ordem. As escolhas são limitadas. Você pode escolher dentro dos limites que demonstrem respeito por todos. Nas famílias onde for utilizado a técnica da rigidez, as crianças não serão envolvidas no processo de decisão. Essas são as regras que você deve seguir e essa é a punição que você vai receber por violar as regras. Já na permissividade, não existem regras. Tenho certeza de que nós vamos nos amar e ser felizes e você será capaz de fazer suas próprias regras no futuro. A disciplina positiva, porém, propõe o seguinte: juntos, nós vamos decidir as regras para nosso benefício mútuo. Também vamos trabalhar, pensar juntos nas soluções que nos ajudarão a resolver nosso problema. Quando eu precisar usar o meu discernimento sem a sua interferência, eu serei firme com gentileza, dignidade e respeito. Bom, levando tudo isso em consideração, gostaria de propor um exercício para vocês agora. Vou dar um exemplo e quero que vocês pensem qual a abordagem parece mais eficaz para ajudar a mãe nessa situação que ela enfrenta com a filha. A Maria, ela tem 3 anos de idade. A sua mãe está tendo dificuldades para que ela aceite comer no café da manhã. Então agora eu quero que vocês pensem qual seria a melhor estratégia para a mãe da Maria usar para que ela tenha uma alimentação adequada durante o café da manhã. Discutam isso entre pais, mães, avós e depois dividam conosco nos comentários as suas reflexões. As crianças, elas não desenvolvem responsabilidade quando pais e professores são muito rígidos e controladores, mas também não se tornam responsáveis quando pais e professores são permissivos. As crianças, elas adquirem responsabilidade quando têm a oportunidade de aprender habilidades sociais e de vida valiosas para desenvolver um bom caráter e um ambiente de gentileza, firmeza, dignidade e respeito. Precisamos compreender que a cooperação baseada em respeito mútuo e responsabilidade compartilhada é mais eficiente que o controle autoritário. O problema da rigidez é que a punição consegue eliminar o mau comportamento imediatamente, mas em breve ele recomeça de novo e de novo. Quando usamos firmeza com dignidade e respeito, logo as crianças aprendem que seu mau comportamento não atinge os resultados que esperam e assim são motivadas a mudar de comportamento sem prejuízo para a autoestima. O mau comportamento se torna menos intenso com períodos mais longos de estabilidade quando a disciplina positiva é usada de forma consistente. Existem 4 principais problemas da gente usar a punição como uma forma de educação. Seria o ressentimento, a retaliação, a rebeldia e o recuo, que é a dissimulação e redução da autoestima. Tanto a punição quanto a recompensa vêm de um locus de controle externo. Os adultos precisam estar mais atentos aos efeitos em longo prazo de suas ações, em vez de serem enganados pelos resultados em curto prazo. As crianças, elas não desenvolvem características positivas baseadas em sentimentos e decisões subconscientes que resultam da punição. Ou seja, as punições, elas não são eficazes. A criança não vai refletir a partir de uma punição e conseguir ter um resultado mais positivo. Precisamos achar outras estratégias para lidar nessas situações. Então, a disciplina positiva, ela é baseada em respeito mútuo e cooperação.
Incorpora gentileza e firmeza ao mesmo tempo como fundamentos para ensinar competências de vida com base em um locus de controle interno. Através da disciplina positiva, podemos ajudar as crianças a desenvolver um senso de aceitação e importância, objetivos primordiais para um bom desenvolvimento. As crianças, elas são mais propensas a seguir as regras que elas ajudaram a estabelecer. Elas aprendem a tomar decisões eficientes, com autoconceitos mais saudáveis, quando aprendem a ser membros que contribuem com a família e com a sociedade. Então, o propósito dos limites é manter as crianças seguras e socializadas. Crianças são muito mais dispostas a respeitar os limites que elas ajudaram a criar com base em seu entendimento sobre por que eles são necessários e como ser responsáveis por eles. Ou seja, quando eu crio uma regra, eu preciso explicar para a criança o porquê que essa regra existe. À medida que essa regra fizer mais sentido para ela, vai ser mais interessante que ela seja cumprida, vai ser mais fácil que ela seja cumprida pela criança. Quando um limite for ultrapassado, não dê sermão ou aplique punição. Continue um relacionamento respeitoso com a criança, evite dizer o que aconteceu e o que deveria ser feito sobre isso. Você deve fazer perguntas que estimulem a curiosidade. O que aconteceu? Por que você acha que isso aconteceu? Que ideias você tem para solucionar o problema? Agora, o que você aprendeu que pode ajudá-lo na próxima vez? A gentileza e a firmeza são essenciais para a disciplina positiva. A gentileza é importante para mostrar respeito pela criança. Firmeza é importante para mostrar respeito por nós mesmos e conforme as necessidades da situação. Mostre respeito pela criança e valide seus sentimentos. Acredite que a criança consegue sobreviver às decepções e desenvolver um senso de capacidade no processo. Existem algumas frases de gentileza e firmeza que vão ajudá-lo a evitar linguagens desrespeitosas e a aumentar a cooperação. São elas: está chegando a sua vez, eu sei que você consegue dizer isso de uma maneira respeitosa, eu me importo com você e vou esperar até que nós dois possamos agir com respeito para continuar essa conversa. Eu sei que você consegue pensar em uma solução que nos ajude. Haja, não fale. Por exemplo, silenciosa e calmamente pegue a criança pela mão e mostre o que precisa ser feito. Uma maneira de ajudar as crianças e os pais ou responsáveis a se comunicarem com efetividade é ter reuniões da família regulares, em que todos tenham uma oportunidade semanal de discutir soluções para os problemas e escolher as soluções que respeitem a todos. Focar em soluções é uma das melhores maneiras para que os opostos se aproximem e deem mais suporte uns aos outros e às crianças. As crianças se sentem encorajadas quando pensam que você entende o ponto de vista delas. Assim que se sentem compreendidas, elas ficam mais dispostas a ouvir o seu ponto de vista e trabalhar nas soluções do problema. Isso tem a ver com autoestima. Nós devemos incentivar as crianças a aprenderem a se autoavaliar e refletir sobre a ação certa internamente, ao invés de serem dependentes de elogios e da opinião dos outros. Erros são oportunidades maravilhosas para aprender por si mesmos como resolver problemas quando eles surgem. É necessário aprender a ter resiliência para lidar com os altos e baixos da vida. Afinal, a gente vai ter problemas diariamente, né? Isso faz parte da vida. As crianças tomam decisões sobre si mesmas e sobre como se comportam, baseadas em como elas veem a si mesmas em relação aos outros, e em como elas pensam que os outros se sentem em relação a elas. Então, a forma que a gente passa para a criança, como a gente já está vendo, o que a gente acha dos seus comportamentos, é muito importante para que ela forme a sua opinião sobre si mesma. Como a gente pode conseguir a cooperação da criança, então? Já que não vamos usar métodos punitivos, não vamos ter falas rígidas, mas também não vamos ser permissivos, deixar ela fazer o que ela quer, né? Expresse compreensão pelos sentimentos da criança, mostre empatia sem mostrar concordância. Eu posso entender o que tu tá sentindo, mas não concordar com a tua ação e te mostrar uma forma diferente de agir que vai ser melhor para todos. Compartilhe os seus sentimentos e percepções também. Ela precisa ver que o pai e a mãe são de carne e osso, que eles também sentem, que eles também ficam chateados, que eles também têm dificuldades. Convide a criança a pensar em uma solução, em vez de já apresentar algo pronto, né? Demonstre carinho e respeito. O sentimento por trás do que fazemos ou dizemos é mais importante do que o que fazemos ou dizemos de fato. Então agora eu gostaria de dividir com vocês as principais ferramentas da disciplina positiva.
Bom, a primeira delas seria substituir a punição e a permissividade pela participação da criança na definição das regras e rotina da família, deixando claro as consequências de suas escolhas e orientando seu comportamento de forma digna e respeitosa. Usar então a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo, como vimos anteriormente. Oferecer oportunidade para as crianças fortalecerem as 7 percepções e habilidades significativas, que a gente comentou lá no início do vídeo. Experimentar novas alternativas para velhos problemas, ou seja, usar a criatividade e testar técnicas focando na resolução do problema e não na ampliação do mesmo. Utilizar uma linguagem mais positiva, comunicando à criança o que ela deve fazer, o que se espera dela, ao invés de utilizar o não. Encarar suas falhas como pontos a melhorar. Evitar expor as dificuldades da criança em público. Respeitar o momento da criança, demonstrando empatia para depois debater outras formas de lidar com a situação problema. Desconstruir a ideia de que para uma criança se comportar melhor, antes ela deve se sentir o pior. Envolver as crianças no estabelecimento de limites, confiar em suas habilidades para cooperar e contribuir, fazer perguntas que estimulem a curiosidade. Bom, tentem colocar tudo isso na prática a partir da seguinte reflexão: o que eu posso mudar hoje na relação com o meu filho? O que dessas dicas eu ainda não tentei que eu posso experimentar e ver se me traz um bom resultado? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado um pouquinho de aprender mais sobre a psicologia positiva. E em outro momento eu trago outras dicas e outras orientações para vocês, tá bom? Um beijo grande.